Shri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishna Das Kaviraja Goswami, os passatempos Veda Kirtana de Shri Chaitanya Mahaprabhu, verso 189. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Shri Chaitanya Charitamrita Shri Jadi Pashanti Javana Seha Mahavashnavahaya Tatashana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Amigo! Prabhu Kahi Tomais Parshi Pavitra Haite Tomara Pavitra Dharmanahika Amate. O Senhor disse: desejo tocar-te só para purificar-me, pois tuas atividades puras não existem em mim. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. Este é um exemplo de reciprocidade de sentimentos entre o amo e o servo. O servo se considera muito impuro e acha que o amo não deve tocá-lo. E o amo pensa que, por ter ficado impuro devido ao contato com tantas entidades vivas impuras, deve tocar um devoto puro como o Haridasa Thakura só para se purificar. Na realidade, tanto o servo quanto o amo já são purificados, pois nenhum deles está em contato com as impurezas da existência material. Eles já são iguais em qualidade, pois ambos são os mais puros. No entanto, há uma diferença em quantidade, pois o amo é ilimitado e o servo limitado. Logo, o servo sempre permanece subordinado ao amo, e esta relação é eterna e inviolável. Tão logo o servo julgue ter se tornado amo, ele cai em Maya, ilusão. Assim, é por abuso do livre-arbítrio que alguém cai sob a influência de Maya. Os filósofos mayavadis tentam explicar a igualdade entre amo e servo em termos de quantidade, mas não conseguem explicar por que o servo cai vítima de Maya, se formos levar em consideração o fato de que o amo e o servo são iguais. Tentam explicar que, estando fora das garras de Maya, o servo, a entidade viva, imediatamente torna-se o dito amo outra vez. Tal explicação não satisfaz. Sendo ilimitado, o amo não pode cair vítima de Maya, pois, se caísse, sua ilimitação seria tolhida ou limitada. Logo, a argumentação mayavada não é correta. O fato é que o amo sempre é amo e é ilimitado, e o servo, sendo limitado, fica às vezes dominado pela influência de Maya. Maya também é energia do amo e também é ilimitada. Por isso, o servo limitado, ou a entidade viva limitada, sujeita-se a permanecer sob a influência do amo ou sob a influência de Maya, a potência do amo. Ao livrar-se da influência de Maya, a pessoa pode tornar-se um servo puro outra vez e igualar-se qualitativamente ao Senhor. A relação entre amo e servo continua devido a que o amo é ilimitado
e o servo limitado. Krishna Shane Karatumi Sarvatirtisnana Shane Shane Karatumi Jagyata Podana. Shri Chaitanya Mahaprabhu exaltou Haridasa Thakur afirmando: a todo momento tomas banho em todos os lugares sagrados de peregrinação e a todo momento realizas grandes sacrifícios, austeridades e caridade. Nirantarakachari Vedadhyayana Dvijanyasi Haite Tumi Parama Pavana. Estudas constantemente os 4 Vedas e és bem melhor do que qualquer Brahmana ou Sannyasi. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Shri Namacharya Shri Haridasa Thakur Ki Jai. Srimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 11, verso 2. O Senhor Ramachandra governa o mundo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hotriyadadadisham prachim. Hotriyadadadisham prachim. Brahmane dakshinam prabhu. Brahmane dakshinam prabhu. Advarya vipratichimva. Advarya vipratichimva. Uttaram samagayasa. Uttaram samagayasa. Hotriyadadadisham prachim. Hotriyadadadisham prachim. Brahmane dikshanam prabhu. Brahmane dakshinam prabhu. Advarya vipratichimva. Advarya vipratichimva. Uttaram samagayasa. Uttaram samagayasa. Hotriyadadadisham prachim. Brahmane dakshinam prabhu. Advarya vipratichimva. Haribo. Uttaram samagayasa. Tradução, vamos repetir. O Senhor Ramachandra deu todo o leste. Haribo, vamos repetir. O Senhor Ramachandra deu todo o leste ao sacerdote Rota, todo o sul ao sacerdote Brahma, e o oeste ao sacerdote Advaryo, e o norte ao sacerdote Udgata, o recitador do Samaveda. Dessa maneira, ele doou o seu reino
verso 3. Acharya Yavadu Shesham Javati Bhushta Antara Mayamanaidam Kritsnam Brahmano Arhati Nihishpriha. Tradução, vamos repetir. Em seguida, pensando que, devido ao fato de não terem desejos materiais, os Brahmanas deviam possuir o mundo todo. O Sr. Ramachandra entregou ao Acharya a terra situada entre o oeste, leste, norte e sul. Verso 4. Ityayam tadalankara vishobhyam avasheshita tathara giriyapyavaidehi sobangal lyavasheshita. Depois disso, depois que o Senhor Ramachandra deu tudo isso em caridade aos Brahmanas, restaram-lhe apenas suas roupas pessoais e seus ornamentos. E da mesma maneira, a rainha Mãe Sita ficou apenas com sua argola de nariz e nada mais. Verso 5. Etu Brahmana devasya vatsalyam vikshasam studam prita klinadya stasmai pratyarpidam babashide. Tradução, vamos repetir. Todos os Brahmanas que se ocuparam nas diversas atividades do sacrifício ficaram muito satisfeitos com o Sr. Ramachandra, que era muito afeiçoado e favorável aos Brahmanas. Assim, com o coração derretido, eles devolveram toda a propriedade recebida dele e falaram as seguintes palavras. As seguintes palavras nós vamos ver no verso 6 amanhã. Agora vamos para o significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. No capítulo anterior mencionou-se que os prajas, os cidadãos, seguiam estritamente o sistema de Varnashram Dharma. Os Brahmanas agiam exatamente como Brahmanas, os Kshatriyas exatamente como Kshatriyas, e assim por diante. Portanto, enquanto o Sr. Ramachandra deu tudo em caridade aos Brahmanas, estes, sendo qualificados, sabiamente ponderaram que Brahmanas não devem ter propriedade para obter lucro através delas. As qualificações dos Brahmanas são descritas no Bhagavad Gita 42. Shambodamas tapashotyam shantirarjavamevacha Gyanam Vigyanam Astikyam Brahma Karma Swabhavajam. Serenidade, autocontrole, austeridade, pureza, tolerância, honestidade, sabedoria, conhecimento e religiosidade
São essas as qualidades com as quais os brahmanas agem. O caráter bramínico não dá margem à posse de terras e ao governo dos cidadãos. Esses deveres são dos kshatras. Aliás, são do kshatriya. Portanto, embora não recusassem o presente do Sr. Ramachandra, depois de o aceitarem, os brahmanas devolveram-no ao rei. Os brahmanas ficaram tão satisfeitos com a afeição que o Sr. Ramachandra sentia por eles, que seus corações derreteram. Eles perceberam que o Sr. Ramachandra, além do fato de ser a suprema personalidade de Deus, era plenamente qualificado como kshatriya e tinha caráter exemplar. Uma das qualificações do kshatriya é fazer caridade. Um kshatriya, ou governante, cobra impostos aos cidadãos não para o gozo dos seus próprios sentidos, mas para fazer caridade na ocasião oportuna. Dhanam Ishvarabhava. Portanto, por um lado, os kshatriyas têm a propensão a governar e, por outro lado, fazem caridade liberalmente. Ao fazer caridade, Maharaja Yudhishthira encarregou Karna de distribuí-la. Karna era muito famoso como Datta Karna. A palavra Datta Karna, Datta, aplica-se a alguém que dá a caridade muito liberalmente. Os reis sempre mantinham estocada uma grande quantidade de grãos alimentícios e sempre que havia alguma escassez de grãos, eles distribuíam grãos em caridade. É dever do kshatriya fazer caridade e é dever do brahmana aceitar a caridade, mas apenas o necessário para a própria manutenção. Portanto, ao receberem terra, tanta terra do Sr. Ramachandra, os brahmanas restituíram-na a ele e não ficaram cobiçosos. Narayanam namastitya naram chaiva narottamam devi saraswatim vyasam tato jayam udiraye Shri Chaitanya manobhistam visapitham jena bhutale Swayam rupakadat mahyam dadati swapadantikam. He Krishna karuna sindhu dinabandhu jagatpate Gopeshama gopika kanta radha kanta namostute Hotriya dadadisham prachim Brahmane dakshinam prabhu advarya vipratitimva udaram samakhaya saha. O Sr. Ramachandra deu todo o leste ao sacerdote Ruta, todo o sul ao sacerdote Brahma, o oeste ao sacerdote Advaryu e o norte ao sacerdote Udgata, o recitador do Samaveda. Dessa maneira ele doou seu reino. Em seguida, pensando que devido ao fato de não terem desejos materiais, os brahmanas deviam possuir o mundo todo, o Sr. Ramachandra entregou ao Acharya a terra situada entre o oeste, leste, norte e sul. Depois que o Sr. Ramachandra deu tudo isso em caridade aos brahmanas, restaram-lhe apenas suas roupas pessoais e seus ornamentos. E da mesma maneira, a rainha Mãe Sita ficou apenas com sua argola de nariz e nada mais.
Tetu Brahmana Devasya Vatsalyam Viksha Santushtam Prithaklina Dhyas Tasmai Prachar Piedan Babashire. Todos os brahmanas que se ocuparam nas diversas atividades do sacrifício ficaram muito satisfeitos com o Sr. Ramachandra, que era muito afeiçoado e favorável aos brahmanas. Assim, com o coração derretido, eles devolveram toda a propriedade recebida dele, do Sr. Ramachandra, e falaram as seguintes palavras que, como falei, vamos ver amanhã no verso 6. Agora voltamos aqui. Estamos ouvindo a descrição do governo do Sr. Ramachandra, um governo perfeito, porque o Sr. Ramachandra é a pessoa perfeita, a suprema personalidade de Deus, executando essa lila, esse passatempo de, nesse mundo material, mostrar como alguém é um líder, um governador, um rei santo, perfeito, e como alguém é um esposo perfeito. Então aqui nós estamos ouvindo, e numa hora bem adequada, como o governante deve ser, né? Como um governante deve ser. Um governante não deve perseguir as pessoas religiosas, muito pelo contrário, deve protegê-las e ouvir os conselhos delas, os brahmanas. Um governante não deve ser um explorador da classe produtora, os kshatras, os vaixas, muito pelo contrário, deve ser equânime em cobrar impostos justos para ter um lastro do tesouro nacional, ter dinheiro, para poder fazer caridade nas horas de emergência. E não deve estrangular o produtor com impostos abusivos, como é o caso da nossa Kali-yuga aqui de hoje em dia, e além do mais, nem usa isso para o povo, para a população, usa para si próprio, desfrutando, roubando o dinheiro pago pelos cidadãos através dos seus impostos. Então aqui estamos ouvindo o exemplo perfeito. E os kshatras, por sua vez, porque vivem de maneira honesta, produzindo riqueza para a nação, têm fundos em abundância para manter os trabalhadores pacificamente felizes, os shudras, sem deixar faltar nada para eles. Isso é Varnashram. Esse é o sistema de Varna. Esse sistema é perfeito. Perfeito. Vigorando o sistema de Varna, tem como vigorar juntamente o sistema de Ashram. Tem como as pessoas, quer sejam de tendência Shudra, quer sejam de tendência Vaishya, quer sejam de tendência Kshatriya ou Brahmanas, não importa qual seja a tendência, se é simples e um trabalhador comum, um Shudra, se é um produtor de riqueza, um empresário, um negociante, um comerciante, um produtor, um Vaishya, quer seja um Kshatriya, um administrador por tendência, um líder por tendência, um militar, estadista, líder por tendência, ou quer seja um Brahmana por tendência, ele vai ter a chance de escolher essa carreira e seguir essa carreira num mundo pacífico, porque ali existe a implantação e o funcionamento do sistema de Varna e Ashram. Então é para isso que existe essa organização dada pelo próprio Krishna, pelo próprio Deus. E esse é o padrão para o ser humano. Então, o que nós temos que aprender com tudo isso? Que independentemente do nível ocupado agora
nesse sistema de Varna e Ashram pelo cidadão, ele tem que ser ciente, consciente de que ele não é nem Shudra, ele não é nem Vaishya, nem Kshatriya, nem Brahmana. Ele não é Brahmachari, estudante celibatário, solteiro, grihasta, chefe de família, vanaprastha, um retirante, e nem um sannyasi, um retirado que vive só para a verdade. Ele é alma espiritual, Sansiddhi Haritoshanam. Essa é a conclusão do sistema de Varna Ashram, e assim que Krishna organizou materialmente esse mundo, para o homem ter chance de, independentemente do seu posicionamento de Dharma, seu posicionamento material, por karma, ele alcançar a perfeição da vida sob todos os aspectos e em qualquer situação que ele se encontre. E qual é a conclusão disso? A conclusão é que quem entende isso, sabe disso, como estamos ouvindo aqui agora, a exposição da compreensão mais elevada que existe dos brahmanas, da classe sacerdotal, da cabeça da sociedade na administração do Sr. Ramachandra, a completa ciência de que Krishna é a suprema personalidade de Deus. O Sr. Ramachandra é a suprema personalidade de Deus. Krishna é, em última instância, o governador supremo. Sempre será. E nós somos sempre subordinados, sempre governados, e somos sempre almas, servos eternos desse governador supremo, desse Senhor supremo. Isso é compreensão. Isso é compreensão. Assim a sociedade humana pode dar certo. Assim a sociedade humana pode ser feliz. Assim a sociedade humana será liderada por pessoas competentes e será servida através do serviço a esse líder puro, a esse governador puro, a esse governador